Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do Pauta 1, um programa para te conectar com profundidade aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E a pauta de hoje é a segurança das barragens. O que foi feito no Brasil após os desastres de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Anos após os rompimentos das barragens em Minas Gerais, além do afundamento do solo de bairros de Maceió, com a exploração de salgema pela Braskem, expõem como ainda há falhas de segurança na mineração do país. Além das barragens relativas à mineração, em Goiás também há preocupação quanto a outros tipos de barramentos. O cadastramento da Secretaria de Meio Ambiente indica a regularização de cerca de 53 mil barragens em todo o estado. E para falar sobre o assunto, sobre a segurança das barragens, nós recebemos aqui hoje no Pauta 1 a coordenadora do curso de mineração da Universidade Estadual de Goiás, a professora Cássia Monalisa dos Santos Silva. Professora Cássia, bem-vinda aqui ao Pauta 1, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Olá, tudo bem com todos? É um prazer estar aqui com vocês e, de antemão, agradecer, um assunto tão emergencial a gente falar sobre as problemáticas, com relação aos resultados que a mineração pode provocar e também falar sobre essa questão dos riscos, sobre a gestão de barragens ao longo do território nacional e especificamente aqui no estado de Goiás. Professora, essas duas grandes tragédias que a população brasileira vivenciou, Mariana em 2015, Brumadinho em 2019, elas deixaram muitas marcas e logo que aconteceram houve uma grande movimentação, um atentamento maior para a questão da segurança das barragens. Na avaliação da senhora, quais as lições que nós podemos tirar dessas duas grandes tragédias que aconteceram com as barragens de mineração aqui no Brasil? Então, eu estava fazendo exatamente uma reflexão sobre quando a gente começasse a falar sobre essa temática, a gente pensar sobre essas lições, pensar que parece que nada mudou, principalmente quando você inicia falando que Maceió agora está passando por uma problemática e, salvo engano, a maior tragédia urbana provocada pela atividade minerária, no mundo. Onde deslocou mais de 60 mil pessoas que estão em situação de impactadas, outras de afetadas e que ainda estão aguardando serem ressarcidas por essa problemática que causou essa subsidência dos solos em Maceió. E, ao mesmo tempo, a gente faz uma reflexão sobre 2015 e 2019, quando a gente teve Mariana e Brumadinho, respectivamente, e eu lembro muito bem que teve um diálogo entre os professores da Universidade de São Paulo, da USP, logo após o rompimento de Mariana. E tinha um professor que eu tenho um grande apreço, que é o professor Jacob, que tem uma análise fantástica sobre isso, e ele falava exatamente que a gente vive, e eu compactuo justamente com essa reflexão dele, que a gente vive em uma sociedade de riscos, A gente tem alguns deles que são incontroláveis e outros que são produzidos pela própria sociedade. Então, fazendo essa reflexão, a gente vê que Mariana e Brumadinho fazem parte desse último, exatamente daquele que a gente produz. E a partir daí, a gente acredita no quê? Que isso é criado por uma lógica do sistema capitalista de produção, que constrói relações perversas entre interesses políticos e econômicos que receita para o desastre, e ele se completa dessa forma, com o desprezo do que é natural. E não é só o natural no sentido do meio ambiente, mas o natural em relação
a nós, seres, né? Seres, pessoas. É exatamente isso, é o desprezo natural dos homens pelos cuidados preventivos, que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente é uma sociedade solidária nas tragédias, de certa forma, mas pouco atenta à questão da prevenção. Professora, e ainda pegando esse ponto que a senhora traz, né, no final da sua fala, que é esse eixo da prevenção, a senhora acredita que depois desses grandes desastres, né, aqui no Brasil, a gente pode falar em medidas práticas de evitar novos desastres, né? E se também a gente pode falar realmente hoje, né, passado já algum tempo após os desastres, que realmente houve ações de negligência. A gente pode determinar isso em relação a esses dois casos e, após fazer esse processo de reflexão, como que nós podemos evitar que isso aconteça novamente? Sim, a gente consegue. A gente tem, né, eu falo dentro das universidades, logo após o desastre de Mariana e Brumadinho, através de vários tipos de projetos, de pesquisas, foram criados muitos mecanismos para tentar, né, passar medidas mitigadoras para que essas problemáticas viessem a ser reduzidas, né? Mas a grande questão é como a gente vai fazer a, a, a análise. Tudo isso depende muito da problemática de cada, né, de cada barragem, de cada cidade, né, das atividades que são regidas em cada cidade. Então, por exemplo, ambas Mariana e Brumadinho, elas tinham minério de ferro, não é isso? E a problemática de uma e da outra eram totalmente diferentes, mas cogitaram para a mesma finalidade, que foi causar. Primeiro você tinha um incidente e depois você teve o acidente. E hoje, nas universidades, a gente vem trabalhando muito com as medidas de mitigação e até mesmo algo que vem antes das medidas de mitigação, né? Não é porque a barragem está construída que agora a gente vai tentar minimizar o problema, mas antes mesmo de construir o empreendimento, né? O que a gente pode trazer através de tecnologias para minimizar esses impactos ou até mesmo para não causar esses impactos. E também, dependendo do tipo de barragem, porque a gente tem alguns tipos de barragens que são mais prejudiciais e outras que não são tão prejudiciais ao meio ambiente e à comunidade que ali se encontra. Bom, professora, me chamou muita atenção sua primeira resposta, em que a senhora falou que somos um povo solidário, mas ao mesmo tempo pouco atento. E aí, nessa pouca atenção, a gente traz um dado aqui que dos 18 grandes acidentes com barragens registrados no Brasil entre 1986 e 2019, 9 foram em operações de mineração. E aí a pergunta é a seguinte, né? Pensando do ponto de vista geológico mesmo, por que a gente pode definir que a mineração é uma atividade de alto risco e no que, dessa forma, pode colaborar para, justamente, algumas questões, colaborar para a prevenção? Bom, que ela é uma atividade de alto risco, isso é fato, né? Porque a partir do momento, do ponto de vista geológico, que você está lá retirando minérios a uma determinada profundidade, você tem ali, do ponto de vista geotécnico, eu diria, não seria exatamente essa palavra, colapso, mas seria o rompimento de uma área que vai ser exaurida em um determinado tempo e que tem outros tipos de atividades, né, ou outros tipos de efeitos que estão relacionados a ela, que são inerentes e que, ao mesmo tempo, são extremamente prejudiciais, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista ambiental. Então, ela é perigosa porque não é só a barragem de rejeito, né, que leva a uma problemática, que é o tema ao qual a gente está falando. Mas existem outros elementos associados à mineração que são extremamente prejudiciais, né, tanto para quem vive nas proximidades, como também para os ecossistemas que ali se compõem. A gente tem fragmentação de hábitat,
A gente tem uma dinâmica de paisagem extremamente violenta, porque eu usaria essa palavra violenta e uma vez eu usei isso em sala de aula e retorno aqui, porque realmente é uma dinâmica violenta quando a gente trabalha com a mineração. Né? É uma mudança muito abrupta e em pouco tempo, né? Em uma escala temporal mínima, você consegue ver a mudança daquela paisagem. Mas, do ponto de vista social, a gente tem várias problemáticas a nível de saúde que estão atreladas à mineração, seja para quem trabalha internamente, seja para quem vive na comunidade onde aquele empreendimento está funcionando. Poluição do ar, contato com alguns tipos de químicos no processo de beneficiamento, de tratamento de minério, entre outros, porque a mineração não é só extração, mas também tem todos os processos que são inerentes a ela para que se chegue ao produto final, né? Então, esse é um problema. E quando a gente fala de riscos, né, o que a gente pode fazer para a questão de minimizar esses impactos, esses riscos, é justamente o processo da gestão de riscos, né, em perceber eventuais anomalias que estejam associadas à segurança e também à funcionalidade daquele empreendimento, daquela estrutura, que é no caso da barragem que a gente está objetivando falar aqui. E é possível, através disso, a gente detectar, né, falhas, prever eventos que sejam adversos, que vão ali causar ou propiciar, né, a ocorrência desses desastres. Doutora Cássia, quando a senhora fala na violência, a gente também pode associar a violência econômica. A gente pega dois exemplos aqui, né? Por exemplo, lá no Pará, em que temos a maior extração de minérios do Brasil, se não uma das maiores do mundo, em que a gente tem um volume transportado, aí sim é o maior do mundo, né, na estrada de ferro Carajás. A gente tem também ali, em várias regiões de Minas Gerais, para o porto de Cariacica, ali, o porto de Vitória, no Espírito Santo, uma carga grande de minério que é levada também. A gente pode falar nessa violência econômica na medida em que é retirada a riqueza do nosso solo, levada para fora de uma forma primária, mas com pouca reversão de riquezas para comunidades locais? Sim, a gente tem um exemplo em loco, né? Eu vivo hoje em Niquelândia, eu cheguei em 2016 aqui, e Niquelândia ela passa por esse processo, né? Onde ela teve toda essa retirada do níquel. Ela tem hoje, até hoje ela ainda tem assim, a mina tem um tempo de vida de mais de 50 anos, porém, com o processo de estagnação em 2016, ela acabou, e também porque o preço do níquel não estava muito acessível naquele momento para o tipo de forma de extração que ela produzia aqui, ou seja, o preço do níquel estava maior, os processos que ela desenvolve aqui eram um pouco mais caros, né? Então, não ia compensar economicamente nem para a empresa e ela também não teria como pagar os seus funcionários. Isso são relatos da própria gestão, da direção da empresa. Então, por conta disso, né, que o níquel estava sofrendo todo esse processo, ficamos aí com uma mina aberta, céu aberto, e com uma série de problemáticas do ponto de vista ambiental. A mina, aliás, a planta, ela está em funcionamento aleatório, para que a gente não tenha uma problemática maior, porque, assim, quando essas plantas elas ficam paradas, né, se eles tiverem que retornar o seu processo de funcionamento, vai se custar muito mais caro reativar toda aquela planta. Então, por isso que eles necessitam sempre manter ela em partes em funcionamento, para que eles não tenham que ter um desgaste maior no futuro, né, se caso ela voltar às suas atividades normais. E o que acontece? A partir daí, você tem a retirada, né, de uma atividade extremamente importante e primária, né, dentro do município. Com essa paralisação, as pessoas que aqui viviam, elas não tiveram nenhum outro tipo de atividade secundária para poder trabalhar. Muitas delas acabaram, né, se
saindo da cidade, indo morar em outras cidades e tentando conseguir outro tipo de atividades ou atividades mesmo voltadas à mineração. Muitos foram para o Pará, outros foram para Minas Gerais, enfim. Ou seja, Niquelândia hoje perdeu mais de 10 mil habitantes do que ela tinha em 2015, por exemplo. Então, isso levou a uma defasagem social, socioeconômica na cidade, né? E eles hoje procuram outro tipo de cadeia produtiva para poder se manter, né? Embora a gente tenha uma outra mineradora aqui, mas essa mineradora ela não produz todas as atividades e ela não consegue atender às necessidades econômicas do município, exatamente pelo mesmo motivo da Votorantim em 2016. Porque o minério de níquel está muito abaixo. Ela hoje trabalha, a Anglo, no caso, ela trabalha em Barro Alto, né? E ela beneficia aqui, ou seja, ela tira do topo, porque lá o minério está no topo, e é mais barato fazer essa retirada do topo do que você retirar na base, né, desse morro. Então, seria mais caro para ela. Então, o que é que ela faz? Ela retira do topo e beneficia aqui na outra unidade dela em Niquelândia. E de fato, é uma tentativa, né, de manter a cidade ainda assim um pouco acesa, né, com essa cadeia produtiva, mas não é a mesma coisa, ela não funciona como funcionava antes. Então, tudo que aqui se fazia, do ponto de vista socioeconômico, né, e ambiental, retirava-se, beneficiava lá em São Paulo. Hoje essas atividades estão todas paradas aqui e a gente teve um prejuízo social, econômico muito grande com a paralisação dela. Isso é só um exemplo, mas existem outras cidades ao longo do território nacional que passam pela mesma problemática. A pauta de hoje é a segurança das barragens. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho pauta 1 está de volta. Pauta 1 já está de volta. Hoje nós conversamos com a professora Cássia Monalisa, ela que é coordenadora do curso de mineração da Universidade Estadual de Goiás. Professora Cássia, nós também trouxemos alguns dados para falar sobre a classificação de risco das barragens. Em setembro de 2022, havia 53 barragens de rejeitos de mineração no país, classificadas como alto risco, o que representa quase 12% do total de estruturas desse tipo existentes, que é 459. Já as barragens com classificação de médio risco, quase 20% do total. E na condição de baixo risco, existiam 317 estruturas. A senhora já mencionou um pouco sobre a gestão de risco de barragens, mas eu queria pedir para a senhora explicar um pouco mais, de uma forma mais profunda, como que é feita essa gestão de risco das barragens. Primeiro ponto, a gente tem que fazer essas classificações de barragens e como que elas são, como que ela é feita, né? Durante os últimos anos, a gente tem, assim, diversas leis, né, e normas que são relacionadas às barragens que elas foram modificadas no Brasil. Isso ocorreu, primeiramente, assim, devido aos recentes desastres que a gente teve, né, que são relacionados aos acidentes que ocorreram tanto em Mariana como também em Brumadinho, né, no estado de Minas. Então, dessa forma, um dos processos que devem ser realizados, né, por essas empresas é que elas possuam uma barragem, seja ela de água, seja ela de rejeito, né, e que tenha uma classificação, né, no caso das barragens e a adequação das mesmas, né, que elas devem ser classificadas. Então, como que elas são classificadas? A gente tem primeiro que classificar a barragem quanto, principalmente, a duas características. Aí a gente tem a categoria do risco da barragem e também tem a classificação de dano potencial. Quando a gente fala de classificação por categoria de risco, que é quando você diz que ela tem alto, médio ou baixo risco, né, é feito em função de características técnicas, né, do estado de conservação do empreendimento. Né? Quando isso acontece, o que a gente tem? A gente tem algumas características que são pertinentes a ela, né? E a gente tem que estudar essas características e o estado. Aí, isso compõe a classificação por categoria. Agora, quando a gente fala, e além disso também a gente tem o plano, né? O plano de segurança da barragem. Agora, quando a gente fala sobre classificação de dano potencial, aí já está associado a três
três classes, né? Que é o médio, o alto, médio e o baixo. Então, essa classificação ela já é realizada em função da potencial perda, né, de vidas humanas, aí já leva para uma outra classificação mais socioambiental, no caso, né, e econômica também. Os impactos econômicos que são relacionados a eles e também as questões sociais e ambientais decorrentes do rompimento. Então, essas duas metodologias, elas trazem essa classificação. Certo. E professora, pensando ainda, né, nessa parte mais técnica, né, mais específica do nosso assunto, eu queria que a senhora explicasse, né, no seu ponto de vista, se a gente pode falar de tipos de barragens mais adequados, né? Nós pesquisamos aqui, tem alguns tipos, como por exemplo, jusante, montante, linha de centro. Nós podemos pensar em um tipo mais adequado ou realmente vai variar de acordo com a característica de cada local? Essa pergunta é uma pergunta assim, porque a barragem ela funciona como uma barreira, né? Onde são o quê? Depositados os rejeitos. Esses rejeitos, eles são depositados onde você tem a parte sólida, né, que se acomoda ali no fundo da barragem, e a parte líquida que fica na parte mais superior. Então, a água que é decantada na parte superior, ela é drenada e também é tratada. Então, quanto a essa questão de que a gente pode escolher, porque a gente tem três tipos, a gente tem a montante, a jusante e a gente tem a linha de centro, né? Quando a gente fala do método, por exemplo, de montante, né? A gente pensa no quê? Ela consiste numa configuração, né, de construção de diques sobre as praias formadas pela decantação do próprio rejeito. E aí eles deslocam, né, de um eixo da obra em direção à montante. Então, esse método, ele é caracterizado pelo menor custo de construção, ou seja, ele é um custo mais em conta. Em contrapartida, ele é um custo de alto risco, né? Quando a gente já fala do método ajusante, ele já consiste, né, no alteamento. Você tem um alteamento, no caso da barragem, né, para ajusante do dique, que ela é inicialmente construída de tal forma que o eixo da crista ele vai se mover para a jusante, no caso do dique inicial. Então, pode ser utilizado o próprio rejeito, né? No caso, o próprio rejeito que é inserido nela, ele passa por um processo de solidificação, né, conforme o tempo, ou você também pode colocar um solo de empréstimo, ou um estéreo, né, que também é um tipo de provimento da própria lavra, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala sobre barragens de alto risco, de dano potencial, a gente pensa em barragens a montante. Esses tipos de barragens são mais danosos, né, do ponto de vista da sua estrutura, da forma como ela é construída e também dos impactos que elas podem ser gerados. E perceba que os dois acidentes que a gente teve, as barragens, elas eram a montante. Professora, a senhora falou um pouco nesta resposta a respeito do tratamento dos rejeitos, mas eu fiquei numa dúvida. Há possibilidade de contaminação do solo a partir do armazenamento dos rejeitos? Geralmente, quando você faz pode sim, pode-se ter, mas quando se faz o planejamento inicial para alocar esses rejeitos em um determinado lugar, é feito todo um estudo inicial, né, do ponto de vista de assoreamento, de impacto em questão, na questão até mesmo do processo de decantação, eles também verificam se existem aquíferos ali na região que podem ser comprometidos com esses rejeitos, né? Então, para se colocar uma barragem em um determinado lugar, é feito todo um estudo, né, de forma prévia para saber se ali pode-se ou não comportar. Mas pode sim logicamente, haver esse tipo de situação de causar um dano, né, no caso, insólido.
Professora Cássia, né, alguns especialistas apontam a Austrália como uma das referências mundiais em termos de segurança na exploração de minério de ferro. Qual é a explicação, né? Alguns especialistas apontam que está no rigor da fiscalização, na aplicação eficiente das leis. Na sua visão, professora, você acredita que aqui no Brasil nós temos que investir mais em regras para evitar essas tragédias como Mariana e Brumadinho? Ou quem sabe as empresas brasileiras, elas estão muito focadas naquela cultura do lucro e deixando a segurança em segundo plano? No início da minha fala, eu coloquei isso muito bem, né? Que eu falei que a gente vive ainda nessa questão de que a gente é uma sociedade mais solidária à questão das tragédias, mas pouco à prevenção. E sim, a gente ainda vivendo nessa cultura de tentar sempre minimizar o impacto. A gente, na verdade, tem que trabalhar isso antes mesmo do empreendimento ser construído naquele lugar. Se a gente percebe uma barragem de rejeito de pequeno, médio e grande porte, ela já tem um potencial de dano socioambiental muito grande, né? Dependendo do tipo de barragem que você vai construir. Então, investir em mecanismos anteriormente da implementação daquele empreendimento e da alocação daquela barragem é o essencial antes mesmo de você começar a pensar na própria deposição desses rejeitos. Porque, veja, por que pensar em mitigar um problema? Só pensar. O Brasil tem essa cultura de sempre mitigar um problema, sempre tentar resolver o problema depois que ele aconteceu. E isso não é o ideal, logicamente. E lógico que também é o mais barato, né? A gente tentar mitigar um problema depois que ele ocorre. Mas a gente tem que tentar tornar esse problema inexistente quando a gente vai empreender. Então, o processo inicial, antes mesmo da implementação, é que seria o essencial. E é mais caro, porque todos nós sabemos que para que a licença de prévia, a licença de instalação e a licença de operação de uma mineradora seja, que ela passe por todas essas licenças, que elas sejam implementadas, a gente sabe muito bem que custa um pouco mais caro e moroso, né? Todo o processo é mais moroso. Certo. E aí, pensando, né, nesse período que antecede justamente esse planejamento, essa construção, nós temos sim a Agência Nacional de Mineração, a ANM, que foi fundada em 2017, ou seja, há um órgão responsável por isso. Mas nós ainda temos uma fiscalização falha, no seu ponto de vista? Ela, na verdade, vem com um histórico, né? Já tem um histórico de tentativa de resolver problemas que já foram postos, né, para o meio. Então, assim, hoje eu penso que a ANM, ela vem com essa tentativa de tentar entender, né, quais são as problemáticas existentes e, através dessas problemáticas, ela tentar, com métodos construtivos, resolver alguns problemas e torná-los outros inexistentes, como é o caso de ela já se vem num estudo e existe um relatório onde eles vêm tentando reduzir a quantidade de barragens a montante, que são as barragens que eu acabei de mencionar, que são as mais prejudiciais e as mais danosas, né? As mais, na verdade, as mais passíveis de terem uma grande problemática, né? Como se teve em Mariana e Brumadinho. Então, ela vem aí com uma série de mecanismos agora, até mesmo quando a gente acessa o próprio site da ANM, a gente consegue perceber as etapas, né, que ela já está gerando do ponto de vista de tentar monitorar, mitigar e resolver essas problemáticas, né? E quando a gente tem o nosso olhar para o futuro, né? A gente está conversando aqui com a senhora no espaço acadêmico. A senhora é coordenadora do curso de mineração da UEG na cidade de Niquelândia. Quando a gente pensa na formação de novos profissionais, estudantes, que tipo de conhecimento que eles aprendem aí na universidade? E esse conhecimento adquirido pode, de alguma forma, ajudar
a enfrentar não só a fiscalização, que a gente está falando aqui, mas a própria segurança das barragens, entre outras questões importantes na área da mineração? Sim, o nosso curso de mineração, ele é voltado para todas as etapas, né, da fase do profissional dentro da indústria. Então, o tecnólogo, ele é um curso de 3 anos e meio, mas os alunos, ao mesmo tempo que eles ali estão, né, no processo de ensino, eles também têm um contato com a indústria no sentido de desenvolvimento de pesquisas, e até mesmo eles também têm um contato com a comunidade que ali está alocada dentro, né, dentro da área onde essas atividades estão sendo realizadas. Então, o profissional da mineração, aqui, ele tem o conhecimento inicial da prospecção, que é todo o estudo de planejamento para empreender, né, para que esses empreendimentos sejam, né, postos, né, e eles fazem o estudo regional, tem todo esse propósito, mas eles também participam da parte do processo de extração, né, de verificar quais são os métodos de extração. Eles também aprendem aqui a questão de como são beneficiados os minérios e como antes de tudo isso, de como que eles são tratados também, né? Então, é um curso que tem aí esses 3 anos e meio e eles têm um contato com com todo o tripé que a universidade, que uma instituição de ensino superior tem em sua essência, né? Pesquisa, ensino e extensão. E, além disso, na pesquisa, eles também desenvolvem formas de minimizar problemáticas ambientais existentes. Existe um projeto que eu acho muito fantástico dentro da universidade, que é Rejeito Zero. Esse projeto, ele versa exatamente dessa problemática de a gente tentar utilizar aquele rejeito que lá tem para várias ações, né? Seja ela na parte da construção civil, seja ela em outras áreas voltadas à agricultura, né? Para a produção de elementos que podem, de certa forma, minimizar alguns impactos no solo e proporcionar que os cultivos venham a se desenvolver. Enfim, então, assim, a gente tem esse projeto aqui, atualmente, que já está se findando, mas que a gente conseguiu, através dele, encontrar várias respostas para as problemáticas que a gente tem dentro da comunidade, né? Inclusive, até a mesma fabricação de bloquetes para asfalto, no lugar de você fazer um asfalto de baixa qualidade, esses bloquetes que são feitos da escória desses rejeitos, eles justamente servem para que você possa colocar ali, no caso, um asfalto de melhor qualidade e também reutilizando rejeitos que ali iriam ficar depositados e que provavelmente não iriam, né, ficar ali por um longo tempo e que não iriam ser utilizados para absolutamente nada e poderiam causar um dano ambiental. Então, hoje, a gente tem esse olhar, tanto do ponto de vista do inicial, da prospecção, né, dos mecanismos. Os meninos, eles trabalham muito, principalmente com a parte da prospecção, que é a parte inicial antes de você começar a minerar, saber se ali existe uma potencialidade econômica de um minério e o tempo de vida, né, desse processo naquela região. E as geotecnologias é uma das ferramentas que eles mais têm utilizado tanto para a parte da prospecção, como também a parte do monitoramento, sobretudo em barragens também, que é o nosso tema. Pauta 1 de hoje conversa com a professora Cássia Monalisa dos Santos, ela que é coordenadora do curso de mineração da Universidade Estadual de Goiás, em Niquelândia. A gente faz a última pausa aqui no programa de hoje e na volta a gente fala sobre a atividade de mineração aqui em Goiás.
Já estamos de volta com o Pauta 1. Nosso tema é a segurança das barragens. Professora Cássia, nesse bloco a gente quer falar um pouco mais sobre a atividade de mineração aqui em Goiás. Goiás é o quarto maior produtor de minérios do Brasil, atrás de Pará, Minas e Bahia. E queria saber da senhora o que isso significa em termos de economia, produção científica e também falar um pouco da segurança das barragens aqui no estado. Bom, do ponto de vista social, econômico, se quiser, a gente tem aqui uma proposta, né, na verdade, eu diria, de trazer possibilidades, né, de maiores estudos, maiores, como é que eu poderia dizer? Maiores possibilidades de estudos, maiores possibilidades de pesquisas que estejam, né, voltadas para essa área do ponto de vista social, econômico, ambiental, mas, sobretudo, a gente tem que pensar nos mecanismos existentes e que estão inerentes a essas indústrias, né, para torná-la, eu não acredito, né, hoje em dia a gente fala muito em mineração sustentável, mas eu não acredito nessa forma, né, de falar, mas o que eu penso é que quando a gente fala de mineração dentro do estado de Goiás, é que a gente tem uma potência muito grande dentro desses diversos setores, né, social, econômico e também, no caso, do ponto de vista ambiental, né, quando a gente pensa por todas essas áreas. Mas que a gente tem que trazer também uma preocupação muito grande com relação ao que isso significa do ponto de vista do fator negativo, né? É positivo porque move a economia, mas ele também é negativo porque ele traz muitas problemáticas para o nosso meio. E quando a gente fala, no caso da segurança de barragens, né, dentro do estado, a gente vê aí que no polo mineral do norte goiano, que é onde se concentra a maior parte das barragens atualmente do estado, elas se encontram de forma bem desiguais, né? Elas não estão dentro de uma linha, né? Elas estão ali muito fixadas tanto no sudoeste como no norte, mas com uma espacialidade bem desigual. Contudo, elas apresentam dentro do seu risco, né? Ali, elas são a grande maioria de grande e médio porte, mas que também elas apresentam riscos assim que são de médio a alto, né? E os pontos destacados pela professora em relação à região norte do estado são ilustrados no cadastro recém-concluído pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E aí o município com o maior número de barragens cadastradas aqui no estado é o município de Porangatu, no norte goiano. Há outras localidades também no norte, como Mara Rosa, Crixás, Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, entre outras. A respeito do assunto, além da mineração, que nós estamos debatendo com você neste programa, também há outros usos em relação à segurança das barragens aqui no estado. Por exemplo, o abastecimento de água. E sobre esse assunto, nós conversamos com o gerente de segurança de barragens da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o Jonatas Sinandi. E ele explica como foi realizado o trabalho de cadastramento em Goiás a partir do ano de 2020. Aqui em Goiás, em 2020, nós elaboramos a Política Estadual de Eficiência e Segurança de Barragens e também contamos com a gerência específica para atuar com segurança de barragens no estado de Goiás. Nós temos barragens de mineração, barragens hidrelétricas, barragens de uso múltiplo, como abastecimento, irrigação, dessedentação animal, lazer. As barragens de mineração, elas não competem à SEMAD fiscalizar como segurança de barragens. Também as barragens de hidrelétricas. Nós fiscalizamos as barragens de uso múltiplos, né, cujo estado outorga, aquelas em rios de domínios do estado. E também fiscalizamos as barragens de resíduos industriais. Em Goiás nós temos mapeadas mais de 40 mil barragens acima de 2 hectares e também contamos com mais de 40 mil cadastros de barragens. Temos barragens com cadastros com áreas inferiores a 2 mil metros quadrados. É importante ressaltar que com o cadastramento o órgão fiscalizador consegue monitorar melhor
quanto à segurança de barragens. A gente consegue verificar qual barragem a gente precisa dar uma atenção melhor para evitar acidentes, desastres e, consequentemente, danos à vida, ao meio ambiente e a terceiros. Só atualizando, esse número indicado pelo gerente da CEMAD já passou por atualização e hoje aqui no estado foram cadastradas pela CEMAD mais de 53 mil barragens. Outro destaque, informado pelo gerente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é em relação ao trabalho de fiscalização. E ele destaca o que é analisado pelas equipes da CEMAD. A CEMAD, a gente consegue identificar, monitorar, saber quais barragens entram nessa prioridade e quando a gente vai a campo, a gente verifica a estrutura da barragem, a gente realiza uma inspeção visual na barragem, verifica como estão os extravasores, como está o aterro das barragens e também verificamos a questão documental, se a barragem possui projeto, se essa barragem possui licença, possui outorga e, consequentemente, não estando adequado, a gente notifica os empreendedores para realizar as adequações necessárias. Uma dúvida, essas barragens que são fiscalizadas são somente as que estão cadastradas pela CEMAD? Nós fiscalizamos as barragens cuja competência nossa é de fiscalizar. Nós temos as cadastradas e as não cadastradas. Óbvio, quem não procurou cadastrar, eles vão sofrer penalidades, né? É justo para aqueles que procuraram regularizar, eles tiveram gasto, tiveram que contratar um RT muitas das vezes, né? E aqueles que não procuraram regularizar, eles estão passíveis de sofrer as penalidades previstas em lei. Está aí, ouvimos então o Jonathan Sinandi, que é gerente da área de segurança de barragens da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Professora, a gente pode aqui destacar, parte desse cadastramento está relacionado às atividades de mineração. A senhora explicava um pouco para nós a respeito dos diferentes níveis, a respeito da nossa situação local. Mas o gerente, ele traz um detalhe que é extremamente relevante em relação às estruturas. Estruturas em concreto, estruturas em barro. O que é mais adequado quando a gente pensa nas estruturas? O que deve ser observado para atestar se uma barragem é segura ou não, levando em consideração a atividade produtiva e a característica geológica de cada região? Bom, na verdade, o que vai caracterizar se uma barragem ela é segura ou não são exatamente os 4 eixos, né, que são divididos, na verdade, a questão, como é que eu posso te falar? Os eixos de gestão de riscos dela, né? Você tem que avaliar o risco, analisar o risco e a apreciação do risco e o controle dele. Se caso ela passar por essas quatro etapas, aí a gente tem se essa é uma barragem segura ou se ela é uma barragem que não é segura. Então, ela tem que passar por essas quatro etapas. Não sei se foi essa a pergunta exata. É sim. Professora, e ainda no seu ponto de vista, esse trabalho, né, de cadastro também, de fiscalização realizado pela CEMAD, ele é efetivo? É uma boa ação, uma boa prática aqui no estado? Sim, é um mecanismo muito bom e ele ajuda muito a própria ANM a cruzar suas informações, né? Porque a ANM ela já faz esse levantamento do ponto de vista da mineração. Ele citou ali outros tipos, né, de barragens existentes para outras finalidades, mas a ANM ela cruza essas informações com as secretarias estaduais a qual tem essas atividades realizadas e faz a verificação, né, se os dados que são levantados, tanto em questão do dano quanto em questão do potencial risco, se eles estão batendo com os dados ao qual elas estão também obtendo, né, das fiscalizações que elas realizam. Então, as secretarias realizam o seu trabalho de fiscalização, mas a ANM também realiza esse trabalho de fiscalização. Lógico que é a nível nacional, mas ela vai até aquele município ao qual já está cadastrada a barragem e ela cruza essa informação com os dados da CEMAD. E assim eles conseguem obter um laudo, né, um boletim mais ajustável, mais adequado para aquela comunidade, porque isso tudo está ali, está posto no site, as comunidades podem acessar.
né, o site da ANM, verificar os boletins de cada barragem, de cada município ao qual tem essas atividades. Professora Cássia, queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre as tecnologias, do ponto de vista de como elas podem ser utilizadas também para o reaproveitamento dos rejeitos das mineradoras. Quais são essas tecnologias disponíveis para fazer esse reaproveitamento? Hoje, dentro da mineração, para a tecnologia de reaproveitamento, que não é muito a minha área, né? Mas o que eu venho notando que eles têm utilizados é mais a questão mesmo do próprio rejeito para a fabricação, no caso, a própria construção civil, através dos métodos existentes, né, ela faz o reaproveitamento. Lógico, tem todo um tratamento, a escória está ali, o rejeito está ali, mas esse rejeito ele é tratado quimicamente, é adicionado algum tipo de elemento para dar mais ligamento para determinadas finalidades. Então, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista químico, existem tecnologias que podem ajudar na condição de tornar esses rejeitos, vamos dizer assim, sustentáveis para outras atividades, né, para outras práticas, seja na construção civil, seja na parte da própria agricultura, né, como eu já mencionei anteriormente. Mas, além de tudo isso, existem também mecanismos e ferramentas que são importantíssimas para o monitoramento, né, dessas bacias de rejeitos, se elas estão no seu limite ou não. E esse é uma ferramenta já das próprias geotecnologias, né? Se utiliza muito hoje em dia esses drones, né, para verificar como que estão o caminhar dessas barragens, se os rejeitos já estão no seu limite, né, no caso da construção da estrutura. Então, tudo isso também ajuda para que futuramente a gente não venha a ter uma problemática maior e a gente tenha também uma redução de rejeitos. Porque quando se tem uma bacia de rejeito, no caso uma barragem já no seu limite, se procura uma outra área, se faz um estudo de uma outra área para poder condicionar esses rejeitos nessas outras áreas. Alguns estudos que são realizados que indicam determinada localidade se apresenta um grau maior ou menor de risco. E aí há uma questão até popular mesmo, né? E isso acaba gerando informações e até mesmo desinformações. Por exemplo, muito se fala na barragem na região de Crixás. Lá há uma atividade relacionada ao ouro, à extração de ouro, e há uma preocupação de que ali pode causar um grande risco. A Universidade Estadual de Goiás tem algum estudo que indica aqui no estado se determinada localidade apresenta maior ou menor grau de risco à população? Bom, que eu saiba, a gente ainda não tem nenhum tipo de estudo relacionado, mas, assim, a gente fala muito quando a gente vai nas atividades de campo, né? A gente tem muitas atividades de campo lá na Anglo Gold Ashanti, que é a mineração Serra Grande, né? E lá é uma barragem montante. É uma barragem montante e é uma barragem que tem um potencial de baixo, né? Na categoria ela está abaixo, mas no dano potencial ele é alto, né? Se a gente for fazer a classificação. Então, imagina que a barragem está acima e a cidade está um pouco mais baixo. Se, por alguma eventualidade, tiver um rompimento, a cidade inteira é levada por essa lama, né? Lá a mineração é de ouro. Então, a gente não tem um estudo relacionado, mas a gente sempre faz em campo, né, algumas ponderações com relação a esses tipos, né? A gente já tem uma outra barragem aqui que a gente tem um contato maior, que é a da Votorantim, mas ela é sólida. Então, ela não tem um potencial nem de alto risco, né, com relação à questão da categoria, também é baixo. Acho que são essas, eu falo da barragem da Votorantim, mas aí a gente tem também tem a da Anglo, que não é aqui, mas já fica em outro lugar, em Barro Alto. Essa eu não tenho contato.
Professora Cássia Monalisa dos Santos Silva, coordenadora do curso de mineração da Universidade Estadual de Goiás em Niquelândia. Muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Pauta 1 e até uma próxima, professora. Obrigada. Eu que agradeço. E para você que quer acompanhar as outras edições do Pauta 1, é só acessar o nosso site, o sagresonline.com.br. Te convido também a acompanhar as nossas redes sociais. Pelo nosso Instagram, _Sistema Sagres, você pode fazer a sugestão para o nosso próximo programa. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.